Rússia fica no hemisfério norte e é o maior país do mundo e o nono mais populoso. 3/4 da população do país vive nas grandes cidades, sobretudo na parte ocidental do território. A Rússia é um país de contrastes. O verão, que dura de junho até agosto, é maravilhoso, quente e ensolarado. Tem só um defeito: dura pouco. Durante o resto do ano é frio, úmido e enlameado. Essa característica do país obriga o consumidor russo a ter vários pares de calçados para todas as alternâncias climáticas. Segundo nossos dados, o volume do mercado calçadista russo em 2016 foi de 649 bilhões de rublos, cerca de 10 bilhões de dólares no câmbio de então. De acordo com a consultoria Euromonitor, nos próximos 5 anos o mercado apresentará um crescimento constante e seguirá sendo muito dependente dos calçados importados, apesar do esforço do governo russo para desenvolver a indústria nacional. A despeito da participação ainda modesta no mercado russo, o calçado brasileiro é conhecido há mais de 20 anos e tem boa reputação pela qualidade e design. Os fabricantes de calçados do Brasil são muito bons, mas às vezes não compreendem certas exigências e necessidades do mercado. Nosso país é imenso, maior até do que o Brasil. Temos zonas climáticas muito diferentes. No geral, temos um clima continental bastante severo. A Rússia é caracterizada por grandes diferenças de temperatura. Exatamente por isso é tão importante a segmentação de calçados por estação climática. Os calçados para temperatura fria se dividem em 3 segmentos. O meia-estação, para temperaturas ainda relativamente altas, o outono e inverno, já para frio, umidade e lama, e o calçado de inverno propriamente dito, para frio intenso, gelo e neve. Este último segmento, o de calçados de inverno, pode responder por até 60% do volume de compras no caso da região da Sibéria e 30% a 40% nas regiões central e noroeste. As desafiantes condições de uso dos calçados no inverno russo demandam múltiplas adaptações técnicas. As características fundamentais do calçado para a estação de outono e inverno são a impermeabilidade, o isolamento térmico e, muito importante, a sola antiderrapante. Em geral, há 2 tipos de calçado para o inverno. Um com forro de pelo, outro com algum tipo de membrana ou forração térmica. Tradicionalmente, nosso consumidor prefere com pelo, mas há demanda também pela membrana. Existem alguns critérios importantes para a escolha de um calçado de inverno. Primeiramente, o solado deve ser feito de borracha. Obrigatoriamente, também ele deve ter proteção antiderrapante. Outro critério importante é a espessura do solado. Se for um calçado para uso externo, o solado deve ser grosso para postergar o máximo possível o congelamento. Se falamos de um calçado clássico, a princípio o solado pode ser um pouco mais fino, sem problemas. Outra questão essencial é que a palmilha deve ser removível. Para quê? Isso é importante para que seja possível secar. A palmilha também deve ser de pelo. A forração interna do calçado também deve ser de pelo, pois há fabricantes que colocam pelo somente na parte superior, internamente deixam só um forro fino. Outro ponto importante é que o pelo não necessariamente deve aparecer do lado de fora. Isso depende, obviamente, mais do estilo, daquilo que o design deseja apresentar ao consumidor. De qualquer maneira, é melhor embutir o pelo como neste modelo. Finalmente, o zíper, que também é importante. Ele pode ficar na parte externa, para efeito de design, mas o melhor, obviamente, é na parte interna, por questão de conforto, para abrir e fechar. Quanto ao forro, para o outono o melhor é 100% lã. Para o inverno, o assim chamado forro europeu, ou seja, até o tornozelo com pelo natural, acima com forro.
É muito importante ainda, no cano da bota tem um elástico bastante grande que deixa a bota muito mais confortável para pé. Em geral, para a coleção outono e inverno, utilizamos 3 tipos de material para a forração. Primeiro, forro de couro. Segundo, forro com distintas proporções de lã, dependendo do modelo e da finalidade. E, finalmente, com certeza, o pelo natural. Para calçados femininos, é muito importante que o solado não seja pesado, em especial nos modelos mais altos, onde o sapato por si só já é pesado. Ainda mais em calçados com forro, que também pesa. Obviamente, se o solado for mais grosso, feito de borracha, o modelo pode pesar bastante. Por isso, agora, na maioria dos solados, nós utilizamos uma combinação de materiais, tais como borrachas com microporos, borracha tradicional e outros materiais. A borracha com microporos permite reduzir o peso final da estrutura. Além disso, para o outono e início do inverno, quando ainda não há grande precipitação, e mais importante, ainda não há gelo, a melhor opção é, sem dúvida, o poliuretano. Já o termopoliuretano se utiliza quando é necessário um protetor antiderrapante mais espesso para permitir boa aderência no período de inverno. Nós trabalhamos com uma empresa brasileira que nos fez esse protótipo. Fazer protótipos e amostras é muito importante, não só pela sensação tátil, mas porque permite nossa participação no desenvolvimento do produto para customizá-lo às preferências do consumidor ao qual se destina, avaliando seu posicionamento de preço e estimando os volumes de venda. A primeira etapa foi contatar órgãos internacionais, laboratórios do Brasil, para compreendermos bem qual seria a especificação técnica deste produto para que ele pudesse realmente ser utilizado em países de clima muito severo, muito frio, a temperaturas inferiores a 20, 25 graus Celsius negativos. A partir desse processo, iniciou-se o processo de prototipagem. Após esse processo inicial de construir o produto de uma forma adequada, buscar os fornecedores de matérias-primas adequados para o produto, fizemos algumas amostras para rodar um teste de campo. A melhor opção que tínhamos, e foi a mais correta, foi o nosso parceiro aqui na Rússia, que usou os nossos produtos durante o inverno russo. Então nós temos aqui um solado de borracha, que é um material que mantém as propriedades físicas em temperaturas bastante extremas. Existe o que a gente chama da parte de conforto, que é uma espuma de PU que ela não deforma com o tempo de utilização. E aí vem a parte realmente técnica, que são tecidos que permitem a transpiração, ou seja, eles tiram a umidade gerada pelo calor do pé de dentro da bota, dentro do sapato, externamente, e não permitem que a umidade entre para dentro. Então, mantendo o pé sempre seco. E, por final, que é o acabamento, que é uma lã de cordeiro natural, para que se mantenha sempre esse padrão de qualidade, principalmente uma coisa muito importante, a espessura da lã. Todo esse esforço de adaptação do produto vale a pena, pois o lucro embutido num par de calçado de inverno é maior do que nos calçados de primavera e verão. Por esta razão, outros países dedicaram-se a produzir calçados para o outono e inverno russo. Muitas empresas produtoras convidaram especialistas daqueles países que já produziam tais calçados com as características necessárias. O nosso consumidor deseja que o calçado de inverno, além de funcional, seja bonito. As empresas russas seguem as tendências internacionais, usam informações das consultorias especializadas e frequentam as principais semanas de moda, como Milão, Paris, Nova York e Londres. Falando de forma mais concreta, nós nos inspiramos, em geral, mais na Europa e nos Estados Unidos. Essas são as principais fontes. É lá que vamos buscar diferenciais de estilo e moda. E isso tanto em feiras especializadas, exposições de materiais, mostras de calçados, como também em desfiles de moda.
As estatísticas alfandegárias mostram que a maior parte dos calçados de inverno entra no território russo a partir de julho. E até o final de setembro, 83% do volume total importado já está entregue. A formação da coleção de inverno inicia-se em agosto do ano anterior. Ao final de novembro, começo de dezembro, nós já recebemos as primeiras amostras. E os primeiros pedidos começamos a colocar no final de dezembro. Tradicionalmente, no calendário de compras para as coleções de outono e inverno, os varejistas começam a colocar seus pedidos preliminares em janeiro, fevereiro. Os grandes países exportadores, inclusive aqueles de clima quente, fornecem calçados para a Rússia ao longo de todas as estações climáticas. O Brasil ainda é uma notável exceção. É preciso ser mais flexível, não ter medo do risco, fazer protótipos, ser mais agressivo no mercado e participar de mais eventos e feiras. Em primeiro lugar, é preciso investir nos especialistas, sobretudo naqueles que já trabalharam com calçados de inverno. Tecnólogos, designers, engenheiros, estilistas, ou seja, os profissionais que já desenvolveram tais produtos e soluções em experiências anteriores. Sempre há espaço no mercado para os corajosos, os empreendedores, aqueles que não se intimidam diante dos desafios. A Apex Brasil mantém em Moscou um escritório permanente, com uma equipe preparada e motivada, sempre à disposição das empresas brasileiras interessadas neste mercado promissor.